Vamos para a aula. Você está vendo aí na tela as 13 lições que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Você vê aí que nós temos temas relacionados da lição 1 à lição 13, temas que são especiais, temas que são maravilhosos. E o tema da nosso trimestre, você vê na tela, é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E aí eu destaquei aqui as 8 lições que nós já estudamos, e estas lições elas trouxeram um desenvolvimento no tema, no conteúdo. Eu achei interessante isso, essa divisão, e eu estou fazendo isso para ressaltar, irmão Jair, como foi muito bem construída esta revista nesse trimestre. Foi uma revista que foi muito bem construída. Então, da lição de número 1 até a lição de número 8, nós estudamos o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, propriamente dito. Por quê? Porque nestas 8 lições nós percebemos o mundo em que a igreja está inserido, como este império do mal tem se posicionado contra a Igreja de Jesus. E aí nós estudamos na lição de número 1 sobre a Igreja de Cristo diante do espírito da Babilônia, onde nós definimos o que é o espírito da Babilônia. Estudamos que este espírito da Babilônia é o espírito do anticristo, que já manifesta-se no mundo, que age no mundo, se opondo a tudo que é de Deus, já desde o princípio de todas as coisas. E aí nós fomos avançando, nós estudamos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4 nós aprendemos quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5 nós estudamos sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6 a desconstrução da masculinidade bíblica. E na lição de número 7 a desconstrução da feminilidade bíblica. Na lição anterior, na lição de número 8, nós estudamos então transgênero, que transrealidade é essa? E o amigo que nos acompanha, ele vai perceber que nesses temas nós percebemos as ações do maligno e fizemos um contraponto, né? Como o espírito da Babilônia está operando e como a igreja se posiciona, como ela se defende, como ela deve se comportar. Porém, nós agora, na lição de número 9 a seguir, como você vai ver aí na sua tela, nós vamos perceber uma orientação baseada no subtema da nossa lição. E o subtema da nossa lição é como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E aí a gente vai estudar na lição de hoje, a lição de número 9, uma visão bíblica do corpo, onde nós vamos aprender aqui a constituição do corpo humano e como esse corpo deve estar diante de Deus, né? Vamos ver os padrões de Deus, os princípios de Deus com relação ao corpo. Em contrapartida, nós vamos também fazer um paralelo no tópico de número 3 sobre o sistema mundano que opera, onde ainda influencia a respeito do amor a si próprio, né? da vaidade. E isso nós vamos abordar nesta lição, né? De forma um pouco mais detalhada, mas nós já vimos isso lá na lição de número 4, quando nós estudamos quando a criatura vale mais que o Criador. E aí nós vamos seguir na sequência, a partir de hoje, né, a respeito de como a Igreja de Jesus Cristo ela precisa viver, como ela deve se comportar, no que ela deve se fundamentar para viver neste mundo onde o espírito da Babilônia está operando. E nós vemos na lição de hoje uma visão bíblica do corpo. Na próxima lição, na lição 10, renovação cotidiana do homem interior. E nós vamos abordar um pouco aqui o que é esse homem interior. A lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Também nós vamos estudar na lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. E a lição de número 13, para nós concluirmos esse trimestre, nós vamos estudar o mundo de Deus no mundo dos homens, aonde nós vamos perceber que a Igreja de Jesus Cristo, ela, apesar de todos esses ataques, de toda esta oposição, a Igreja de Jesus,
ela não deve ficar acovardada. A Igreja de Jesus, ela precisa se posicionar. Irmão Jair, é um trimestre que está sendo uma bênção e as próximas lições que nós vamos estudar, irmão Jair, serão lições maravilhosas. Irmão Alex, nós vemos aí o discorrer das lições de todo o trimestre, as 13 lições, e agora, a partir de agora, nós vamos estar enfatizando aí de como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, e nessa primeira lição de hoje, uma visão bíblica do corpo. E aí nós vamos tentar responder e trabalhar nessa proposição de como cultivar uma visão bíblica do corpo. Muito bem. O tema de hoje, então, lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. E nosso texto áureo está aí na tela para você acompanhar. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 13, a parte B, que diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A nossa proposta aqui do nosso escritor é abordar aspectos relacionados, tratados ali na carta de Paulo aos Coríntios, igreja esta que estava vivendo alguns problemas, alguns conflitos internos, e nós sabemos que esses conflitos estavam afetando o relacionamento da igreja, de modo que a igreja não estava conseguindo viver como agradava a Deus. Eles estavam ainda sendo influenciados pela velha vida, pela forma de viver na velha natureza, né? Naquilo que eles viviam antes da sua conversão. Agora, já convertido, eles estão vivendo, sendo influenciado por aquele sistema, e o apóstolo Paulo vai tratar disso de forma muito profunda, tratando já de vários problemas que a carta aos Coríntios nos apresenta, né? A carta aos Coríntios, Paulo tem uma característica que um administrador tem, né? Ele tinha, uma certa vez eu fiz um curso de administração, e numa dos desenvolvimentos de um administrador era desenvolver a capacidade de identificar problemas. Não somente identificar problemas, mas também apresentar soluções. E o apóstolo Paulo tinha essa percepção, tendo em vista do discernimento espiritual que ele tem. Lógico, não é uma empresa. A Igreja de Cristo não é uma empresa, ela não é uma instituição humana, ela é divina. Então o próprio Cristo trazia a ele a inspiração, a orientação de como ele precisava orientar a igreja. Paulo, identificado os problemas a partir das informações que ele recebia, ele então escrevia cartas para tratar do tema, tratar daqueles problemas que eram problemas que estavam prejudicando a igreja. E aí a carta aos Coríntios é uma carta onde Paulo vai escrever para tratar e resolver problemas dentro da igreja do Senhor Jesus. A nossa verdade prática, ela nos apresenta o seguinte, está aí na tela para você acompanhar: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Hoje nós vamos aprender aqui que o corpo ele não é algo que para ser tratado de forma de qualquer jeito. O corpo ele é para ser zelado, é para ser cuidado, é para seguir os princípios de Deus, para que possamos viver, tendo em vista de que esse corpo, né, com as enfermidades que se tem, com os problemas que se tem, esse corpo, Deus tem um plano com ele. Lógico, Deus vai transformar esse corpo, vai glorificar esse corpo, mas a redenção da humanidade também ela abrange o corpo humano. A nossa leitura em classe está aí para você acompanhar na tela, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de número 12 ao versículo de número 20. Importante que, se você tem a condição de ler, se você não pode ler agora, você possa marcar aí na sua Bíblia, para que você possa estar
acompanhando esta leitura, mas não deixe de ler esta porção da palavra do Senhor. Se possível, leia toda a carta aos Coríntios. É uma carta rica em orientação. Lógico, tem algumas porções que a gente percebe que eram alguns conflitos que eram inerentes daquele período que o povo estava vivendo naquele tempo, né? Da questão cultural. Tinha algumas questões cultural ali que Paulo estava tratando, mas a carta aos Coríntios, ela traz lições maravilhosas, traz a doutrina da redenção, né? Da ressurreição, quando apresenta lá, capítulo 15, fala sobre a ressurreição. Meus irmãos, nós vamos então iniciar aqui a exposição da lição. O tema hoje, então, você já entendeu. O tema é o corpo. A palavra-chave da nossa lição é o corpo. E nós vamos aprender nessa lição sobre a criação do homem, né? Vamos estudar sobre as características do corpo humano na Escritura Sagrada. Também vamos relacionar esse tema com a visão secular que existe no mundo hoje. Como nós falamos no ponto de número 3, vamos tratar especificamente de como o mundo vê hoje o corpo. E nós vamos iniciar aqui falando sobre o princípio bíblico do corpo. Irmão Jair, tópico de número 1, vai tratar então sobre a criação do ser humano, e nós temos dividido aí esse tópico em três pontos, que vale a pena o nosso querido irmão e amigo que está nos acompanhar aí na tela. O tópico de número 1 traz então o tema a criação do ser humano, trazendo 3 pontos que são a origem da raça humana, a constituição do ser humano, e também no ponto 3, queda e restauração. Irmão Jair, o que podemos falar a respeito desse tema, desse assunto, nesse tópico? Irmão Alex, antes de adentrar especificamente no assunto, eu quero só registrar aqui que está nos assistindo uma prima irmã minha lá de Curitiba, a irmã Vera. Um grande abraço, que Deus abençoe você, todos, a tua família, os irmãos, todos pelos quais nós estamos orando. E também uma grande alegria estar com o irmão Jorge, de Florianópolis, Santa Catarina, meu irmãozão da fé, me acolheu em Santa Catarina, em Florianópolis. Tenho muito amor pelo irmão Jorge. Deus abençoe. Irmão, de uma forma introdutória, depois eu vou adentrar nesses tópicos que o irmão falou. Deus ele se manifesta para o ser humano através da sua criação, e uma das formas, né, através da criação. E a criação do corpo humano faz parte dessa manifestação de Deus para toda a humanidade. O nosso corpo, ele nos dá a certeza da nossa existência. É através dele, é ele que nos permite manifestar a vida. É através dele que nós trabalhamos, estudamos, fazemos nossas atividades e fazemos todas as atividades vitais. Pelo corpo nós pensamos, nós meditamos, nós executamos. Naturalmente, Deus nos concedeu este corpo com um propósito, para o louvor da sua glória. Por isso nós vamos ver nessa lição que como cultivar uma visão bíblica do nosso corpo. E você é convidado para estar conosco vendo essas fórmulas, as formas estabelecidas por Deus, para que possamos cultivar essa visão bíblica do corpo. E como o primeiro tópico, nós vamos ver conhecer a criação do ser humano. E com isso, a origem da raça humana. O homem, ele é o único ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus criou o homem num ato sobrenatural e imediato, conforme o relato bíblico. As demais coisas que Deus criou, ele deu uma ordem. Produza a terra, povoem as aves, povoem-se as águas, voem as aves, e para o homem foi algo especial. Algo especial. Não há espaço no relato bíblico para a evolução.
A Bíblia, ela é enfática, ela não deixa espaço para a evolução, essa teoria que foi fundamentada em Darwin. Adão é descrito como o primeiro homem criado, Eva como a primeira mulher criada. E Deus, após criar o ser humano, o homem e a mulher, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida. Ele não fez isso com nenhum outro tipo de criação, não fez isso com os animais. E a criação do homem, ela foi precedida de um ato solene de Deus. Um conselho divino foi estabelecido, conforme o relato de Gênesis 1:26, onde está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o ser humano, ele foi criado por Deus, um tipo divino, e foi colocado por Deus como coroa da criação. Está lá estabelecido e descrito em Salmos, no Salmo 8, do verso de número 4, que diz assim: que é o homem mortal para que te lembres deles, e o filho do homem para o que visites? E aí, no versículo 5, contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. O homem foi feito coroa da criação de Deus. E nós temos a constituição do ser humano, como o ser humano é constituído. O ser humano é constituído numa parte externa, uma parte visível, que é o corpo ou a carne, e também numa parte interna, que é o espírito e a alma, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23. Jó, no livro de Jó, ele é o primeiro que faz essa indagação. Que é o homem? Que é o homem para que tanto o estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites e cada momento o ponha à prova. E o salmista, no Salmo 8, ele diz: que é o homem que dele te lembres. E no Salmo 144, Senhor, que é o homem para que tomes conhecimento. Então, nós vemos a constituição do ser humano. O homem, ele é constituído também como um ser transitório. O corpo humano, ele é um embrulho, ele é um invólucro. Ele é um embrulho, até alguém disse, irmão Alex, veja bem, uma frase. O ser humano, o corpo, ele é um embrulho que a parteira despacha para o coveiro. Olha que impacto, né? Por quê? Porque é uma existência física limitada, há poucos anos aqui na Terra diante da eternidade. Jó diz que o ser humano, o corpo humano, é como uma sombra. Tiago, no Novo Testamento, fala que a vida humana é como uma neblina passageira que logo se dissipa. Como ser físico, o homem é visto no seu exterior, mas o homem é muito mais do que aquilo que ele é visto no seu exterior. Eu até escrevi aqui para o irmão Alex sorrir um pouquinho. Eu coloquei que o homem, ele não é só osso, cabeça e pescoço. A constituição do homem é além disso. Ele não é só carne e ossos. Ele é um ser espiritual, formado com alma e espírito. Deus o fez alma vivente. Ele não é só transitório. Ele tem uma existência terrena limitada, mas Deus destinou a cada um de nós a eternidade. E nós vamos ver também que o homem, nesse relato da criação, da origem e também da constituição do ser humano, nós vemos que houve a queda e também a restauração humana. Com a queda com Q maiúsculo significa o pecado de Adão e Eva, que eles tinham lá a limitação. Lá no Jardim do Éden,
de não compartilhar, não tocar dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como prova, Deus estabeleceu e eles foram lá e fizeram aquilo que Deus havia não permitido a eles. E dessa forma houve a queda do ser humano registrada lá em Gênesis no capítulo de número 3. E todas as áreas do homem foram afetadas pelo pecado. O exterior, o corpo, a alma e o espírito. Toda a constituição humana ela foi afetada pelo pecado. E nós vemos consequências físicas. E uma dessas consequências físicas é a existência física reduzida. Nós vemos no relato de Gênesis, em que a humanidade, no princípio, chegavam a mais de 800, 900 anos, Adão e outros personagens ali que constam no livro de Gênesis. E depois, em Gênesis, no capítulo 6 e verso 3, vai dizer que após o dilúvio, Deus estabeleceu que a vida do homem seria de, no máximo, 120 anos. E claro, depois o salmista evolui essa colocação. Mas o homem, enfim, ele teve uma existência física reduzida devido a essa morte, devido ao pecado, adentrou uma morte prematura. E além disso, o homem ficou sujeito a enfermidades, a cansaço. Essa enfermidade não significa que toda pessoa que está doente, essa enfermidade seja causada pelo pecado. Mas o que significa nessa minha fala é de que todas as enfermidades existem em consequência dessa queda que o homem apresentou lá no Jardim do Éden. Então a gente vê que houve consequências materiais, consequências físicas e também podemos falar das consequências espirituais. E essas consequências espirituais, elas estabelecem a perda da semelhança moral com Deus. No princípio, Deus criou o homem reto, diz a palavra do Senhor. Mas agora, essa consequência espiritual, ele perde essa semelhança moral devido à presença do pecado no homem. Ele passa a viver fora da vontade de Deus. E com isso vem a escravidão do pecado, a escravidão do diabo, conforme lá em João, no capítulo 8, verso 34, que diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E no verso 44, resume dizendo: sois do diabo, vosso pai. Aquele que comete pecado está ali destinado à palavra de Deus. E a restauração do ser humano só é possível, essa restauração a sua moral, a sua semelhança com Deus, dessa união, desse relacionamento de novo do homem com Deus, só é possível por meio do sangue de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. Irmão Alex, ouvinte, hoje o homem tem dois caminhos para escolher: bem ou mal. Ele tem duas vontades: a sua própria vontade ou a vontade de Deus. Adão escolheu a própria vontade. Ele teve desejo de comer do fruto, mas a vontade de Deus era que não fizesse isso. Adão escolheu a própria vontade, ele foi egoísta e escolheu a morte e não escolheu a vida. É dado mais uma oportunidade para cada um de nós, para cada um que está ouvindo esse programa, esse estudo, de fazer uma escolha própria, fazer a sua vontade. Qual é a vontade do homem? A vontade do homem é o prazer, é satisfazer o desejo, é ir para a festa, ir para a libertinagem, para o álcool, para não ter regras. Qual é a escolha? Fazer a tua vontade própria ou fazer a vontade de Deus que está expressa na palavra de Deus? Eu posso falar por mim. O irmão Alex, ele pode falar por ele. Eu escolho Deus.
Eu escolho Deus porque primeiro Ele me escolheu. E eu amo Deus porque primeiro Ele me amou. Glória a Deus. Maravilha. Esse é o ponto que nós estamos estudando sobre a criação do ser humano. E aqui vale nós destacarmos o ponto 2, irmão Jair, a respeito da constituição do ser humano, onde o nosso comentarista, pastor Douglas, ele trata aqui então sobre a existência desta parte externa do ser humano e a parte interna, né, conhecida como homem interior e homem exterior. O homem interior nós vamos estudar aprofundando na lição próxima, né, na lição de número 10. Mas aqui vale nós entendermos essa tricotomia da qual existe, da qual o ser humano existe, foi constituído, foi criado. Vale nós entendermos isso, e é importante porque a partir do momento que nós temos como cristãos clareza dessa diferenciação do que é o corpo, do que é a alma, do que é o espírito, nós conseguiremos então levar a nossa vida para um nível mais profundo na presença do Senhor. Nós observamos que quando Deus criou o homem, Deus criou o homem já nele, né? Antes dele começar a formar o homem do pó da terra, Deus criou nele, né? A ideia da existência do homem estava em Deus. Então o homem, ele é criado em Deus. Mas Deus vai começar a formar o homem. E está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a respeito de como Deus trabalhou ali na formação do homem. Deus pega do pó da terra, né, forma ele no formato que ele idealizou, e a Bíblia vai dizer que ele estava ali, era um boneco, né, aparentemente, e não havia mais nada nele a não ser aquele formato que é o corpo que Deus havia formado. Mas a Bíblia diz que Deus soprou sobre ele o seu espírito, e quando Deus sopra o espírito sobre o homem, então ele torna-se alma vivente, e ali vai gerar então esse outro elemento que é a alma. Então o ser humano, ele é composto dessa tricotomia, dessas três substâncias que são espírito, alma e corpo. E é importante ressaltar que nenhuma dessas substâncias, dessa composição do ser humano, ela deve ser tratada com desprezo ou com inferioridade. É bem verdade que o corpo, ele traz um certo grau de minoria, né? de expressão menor, mas ele precisa também ser cuidado para que Deus possa realizar todos os planos que ele tem na vida do ser humano. A alma, ela precisa estar sendo guiada pelo Espírito que, tendo nele a habitação do Espírito Santo, vai fazer com que as obras desse ser humano sejam obras que engrandeçam o nome do Senhor. Então é importante nós termos clareza a respeito dessa tricotomia. Talvez, irmão Jair, pessoas que estão nos ouvindo, isso é algo tão natural, já conhecem, estão na igreja, sempre estão ouvindo, mas existem pessoas, irmão Jair, que estão nos assistindo, que elas não sabem disso. Existem pessoas que, na verdade, seguem teologias que dizem que o ser humano é composto de duas substâncias, apenas de corpo e de alma, e que a alma e o espírito é uma coisa só. Mas nós vamos perceber através da palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, indicando ali que sim, existe uma divisão. Como o irmão Jair mencionou, com a queda do ser humano, toda essa harmonia perfeita que existia no ser humano, ela foi desfeita, né? O espírito que operava no homem
e o espírito significa dizer que é onde está a consciência do homem, aonde está o seu a sua comunhão com o Criador. Isso foi ferido, isso foi transtornado com a chegada do pecado. Com isto, o homem precisou ser redimido, precisou ser resgatado. E aí Jesus vem, e aquilo que você já conhece, que a obra de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus, proporciona essa possibilidade agora do homem viver esta vida idealizada por Deus, essa vida espiritual. Lógico, não ainda naquela perfeição que estava lá no jardim, mas nós estamos no caminho para que quando Cristo consumar esta obra da salvação, então nós possamos viver como Ele idealizou. Então, o pecado realmente, irmão Jair, ele trouxe e mudou. Aquilo que o ser humano era um tipo de ser humano só, agora a gente encontra 3 tipos de ser humano, que são o natural, que é o espiritual e que é o carnal. Quando a gente trata do natural, é aquela pessoa que vive sobre as suas próprias leis, suas próprias concepções, afastadas do pensamento, dos padrões de Deus, do seu Criador. O espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito, em que a palavra e o Espírito Santo fizeram vivo este Espírito que estava morto, que estava adormecido, e agora nele habita o Espírito Santo. Então a gente percebe aí que nasce um novo homem, um novo tipo de homem, que é o homem espiritual. E existem aqueles que são os carnais, que a Bíblia vai apresentar, que são aqueles que já convertidos ao Evangelho de Cristo, mas ainda assim ficam flertando com o pecado, em que se entregam à pecaminosidade, e com isso são tratados biblicamente pelo apóstolo Paulo como carnais. Então nós percebemos essa complexidade que existe no ser humano. Não é obra do acaso, como a teoria da evolução vem querer dizer que é. Nós sabemos que a complexidade que existe no ser humano, as emoções que estão na alma dele, as vontades, os desejos, foram colocados, idealizados por Deus para que este pudesse viver uma vida de forma a glorificar a Deus, de forma a poder se relacionar com o seu próximo. A Bíblia diz assim: ama a teu próximo como a ti mesmo. O ser humano precisa ter esse bom relacionamento consigo para poder ter um bom relacionamento com seu irmão, com seu próximo. Então, o corpo humano constituído, o ser humano constituído de corpo, alma e espírito não é um acidente da natureza, não é consequência de uma evolução, não é o que as escolas muitas vezes estão ensinando. Mas nós acreditamos pela palavra de Deus que o homem é uma criação divina, perfeitamente constituído para que possa se relacionar com Deus. Então eu quero te dizer para você que está nos assistindo, quem sabe você está vivendo uma vida distante de Deus, quem sabe as tuas emoções é quem tem dominado o teu ser, quem sabe os apetites, os desejos, porque a forma do adversário de Satanás atingir o ser humano é através do corpo. A porta de entrada para ele atingir o ser humano, primariamente, é o corpo, através dos desejos, do que o ser humano vê, daquilo que sente, daquilo que respira, né? Tudo isso vai ser meios utilizados pelo adversário para atacar o ser humano. Então vale você entender que Deus te criou com um propósito de se relacionar com você. Deus te deu todas essas características para que o Espírito dele possa habitar no teu espírito. Então nós entendemos aqui que Deus é quem criou o ser humano e o constituiu de corpo, de alma e de espírito. E agora nós vamos, irmão Jair, para o nosso tópico de número 2, onde nós vamos aprofundar isso, irmão Jair, a falar a respeito desse tópico de número 2, que traz a visão bíblica do corpo, trazendo 3 pontos, que é a parte exterior do homem, né? E também o ponto de número 2, templo do Espírito Santo,
E o ponto de número 3, glorificado na ressurreição. Irmão Jair, a visão bíblica do corpo, tópico de número 2. Dentro do propósito, então, da lição de como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, nós vamos, nesse tópico, reafirmar a visão bíblica do corpo e vendo a parte exterior do homem, que é o corpo. A palavra corpo, e o corpo ele traz a dimensão exterior da constituição humana. A alma, ela traz essa dimensão interior. Na verdade, irmão Alex, a alma, ela se relaciona com o mundo exterior. A alma, que é o centro das emoções, dos sentimentos, da razão, da volição humana, da vontade humana, ela se relaciona com esse mundo exterior através do corpo. E a alma, da mesma forma, ela se relaciona com Deus através do Espírito. Por isso, essa constituição tripartite, né, corpo, alma e espírito do ser humano. E o corpo, ele tem características. Ele envelhece, ele morre. E aí, a alma e o espírito humano o deixam. Eu até usei uma expressão hoje, uma frase na aula que eu ministrei há pouco, ao curso de teologia, que eu disse assim, uma frase que não é minha, saiu de algum lugar: nada impede a inexorável marcha do tempo, aonde o corpo humano, com o tempo, envelhece, adoece, e com a morte, aí há a separação da parte física, da alma e do espírito. A Bíblia é enfática em dizer que o espírito, o fôlego de vida, a fonte da vida, de onde jorra a vida e faz esse corpo permanecer vivo, ele volta para Deus, ele volta para o Senhor. A alma, ela entra num estado intermediário, aguardando a revelação do Filho de Deus, a volta de Jesus Cristo, mas o corpo físico, esse ele vai para a sepultura, ele vai para a cremação, ele vai para o destino que é dado a ele, até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. O corpo também, ele é colocado, essa parte exterior do homem, ela é a embalagem da alma. O corpo não é uma prisão da alma e nem do espírito. O corpo também, segundo a lição e segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, ele não é inerentemente mal ou insignificante, conforme algumas doutrinas, algumas visões, algumas heresias colocam que toda a matéria ela é má, e por isso que não pode haver uma conexão e a alma não tem culpa do que a matéria faz, ou seja, do que o corpo faz. Mas nós mostramos aqui que são unidos. Os três, o pecado, a queda, ela afetou a constituição do homem em 3 níveis. Então, o corpo, ele não é inerentemente mal, sendo matéria, ou insignificante. Ele participa daquilo que a alma estabelece. Nós vemos também que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. A Bíblia também chama de casa ou tabernáculo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, está escrito: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, a morte, temos da parte de Deus um edifício, casa feita não por mãos, mas um edifício eterno nos céus. A palavra de Deus estabelece que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 13, parte B. Pertence a Ele e deve estar unido a Ele. O corpo deve ser santo e usado para a glória de Deus.
por isso o cristão é chamado a não pecar contra o próprio corpo. O resgate do cristão, corpo e alma e espírito, foi feito mediante um pagamento de alto preço. Preço de sangue, do sangue precioso de Jesus. E foi transformado esse corpo que era pecaminoso, que foi santificado, que foi resgatado pelo sangue de Jesus, foi transformado no templo e morada do Espírito Santo e do próprio Deus. E nós vemos também a glorificação na ressurreição. No Antigo Testamento, nós vemos que desde o Antigo Testamento existe a crença da ressurreição, na ressurreição do corpo. Jó, que talvez tenha sido o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, porque Jó é contemporâneo a Abraão, ele é antes de Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, enfim, 400 e tantos anos antes. E Jó, a Bíblia estabelece a forma de adoração, a forma de apresentar sacrifícios a Deus anterior a toda a questão mosaica. Jó, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará da terra, depois revestido este meu corpo, Jó declarando, este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei com os meus olhos. Na ressurreição, Cristo aniquilou o império da morte. Ele levou o cativo o cativeiro, ele levou a morte, acabou com o império da morte. E ele garantiu a nossa ressurreição. O corpo está no estado intermediário após a morte, como eu já havia falado, aguardando a ressurreição. A última etapa da nossa salvação é a redenção e a glorificação. E isso inclui uma transformação do corpo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado, um corpo santificado permanentemente. Na expectativa dessa ressurreição, o apóstolo João escreveu: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Falando de Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 3, e verso de número 2. Muito bem. Então, encerrando esse ponto aí sobre a visão bíblica do corpo, falando sobre esse plano de Deus de glorificar o corpo humano através da ressurreição. Aliás, essa doutrina da ressurreição do corpo, ela é uma das doutrinas que são fundamentais e de importância que o cristão entenda, tendo visto o fato de que Deus tem planos para o corpo do ser humano mesmo após a morte, né? Então a Bíblia revela pelo menos três razões pela qual o corpo, a ressurreição do corpo, ela é necessária. A primeira, porque ela é parte essencial da total personalidade do homem. Como nós já vimos, o espírito, alma e corpo fazem parte de um todo, e eles não podem se separar, né? Então, se a redenção de Deus será completa, obviamente o corpo não pode ficar para trás. Ele precisa também ser ressuscitado e aí então glorificado, né? Porque o ser humano sem o corpo seria incompleto. Então, a redenção que Jesus oferece ao ser humano, a pessoa, ela é total e ela inclui o corpo. Por isso, uma das razões que o corpo precisa passar pelo processo da ressurreição. Segundo, é porque o ser humano, o corpo, ele é tratado pela Bíblia como o templo do Espírito, tendo em vista de que haverá ainda continuidade
né, de um novo tempo que Deus vai estabelecer, o corpo vai continuar sendo o templo do Espírito. Então ele precisa ter ele precisa ser ressuscitado, glorificado para cumprir esse propósito. E em terceiro lugar, para desfazer então o último inimigo, vencer o último inimigo, que é a morte, que o Senhor precisa vencer ele ressuscitando o corpo de cada um dos seus, para mostrar que a salvação prometida, ela foi plenamente concretizada. Que tema maravilhoso! E eu diria para as pessoas que estão nos acompanhando que não perdessem de estar na Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, irmão Jair, porque vai ser um tema maravilhoso e nós sentimos alegria do Senhor quando nós falamos sobre isso, porque quando nós estudamos sobre o corpo, sobre os aspectos da nossa constituição, como Deus pensou a respeito dele, todos os planos que Deus tem acerca de nós, na nossa totalidade, mostra esse amor, essa graça, esse amor de Deus para com os homens, que palavras não são possíveis de expressar a grandeza desse amor, né? De Jesus Cristo ter vindo à Terra e não só ter morrido, mas também ressuscitado, para que através da ressurreição dele ele pudesse dizer: o que eu fiz completo. Então não ficará ninguém para trás. Nada daqueles que eu resgatei vai ficar para trás. Não vou salvar só a alma, não vou só salvar o espírito, é o todo. Então eu quero dizer para você que está nos acompanhando, você tem razões de sobra para entregar-se totalmente ao Senhor, porque tudo o que há em você foi preparado para servir para a glória de Deus. Nós queremos aqui, irmão Jair, cumprimentar os nossos irmãos que estão participando conosco. Temos algumas participações, temos aqui também pelo YouTube, nossa irmã Andréia dos Santos está lá também no YouTube, Maria Nilza também está acompanhando lá no YouTube, Fabiola Nepomuceno, pastor, como participo? Tem a apostila? Esta lição, elas são fornecidas presencialmente em todas as classes, turmas das escolas bíblicas dominical adulto. Então procure uma igreja Assembleia de Deus mais próxima da sua casa, ou adquira através da internet, através da editora CPAD, você pode ter acesso a esse material, que realmente o custo dele é muito baixo pelo nível de conteúdo que tem aqui, né? Se a gente fosse tratar de cada tema desta lição com tempo, daria muitas horas, né, aprofundando esses temas aqui que são abordados, porque realmente é muito conteúdo, muito profundo aqui para nós aprendermos. Judith Berg participando aqui, louvando a Deus, porque mais uma vez estaremos aprendendo juntos da palavra do Senhor. Amém? Obrigado, irmã Judith, pela sua participação. Jorge Veise, paz do Senhor. Irmão Jair, não sei se o irmão Jair conhece Jorge Veise. Já mandei um alô pro irmão. Já mandou Jorge. lá? Tá. Alice Marchner, também Keila Rojas, Evânia Saldanha, paz do Senhor, ore por mim, por minha família, estaremos orando. Bruna Nolasco, paz do Senhor. Obrigado, irmã Bruna, pela participação, e a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Também, irmão Jair, aí estamos ao vivo através do TikTok. Não vamos deixar de cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando no TikTok. Muito bom. Os irmãos que estão acompanhando pelo TikTok, Deus abençoe. É uma grande honra estar com vocês. Que venha você sentar o dedo aí no TikTok. Vamos lá. Alcançar mais e mais pessoas aí. Compartilhar também é evangelizar. Muito bem. Obrigado a todos os amigos que estão pelo TikTok. Nós estamos ao vivo pelas plataformas digitais da Rádio ISN, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo TikTok. Muito bem, nós vamos então já encaminhando-se para a reta final do nosso programa. Nós estamos agora entrando no tópico de número 3, que é o tópico sobre a visão secular
do corpo. E aí nós temos 3 tópicos, 3 pontos do tópico 3 que tratam do hedonismo e narcisismo, a erotização e libertinagem, liberdade e autonomia. Esses temas nós já tratamos de forma resumida, né, em lições passadas, mas agora nós temos aqui um tópico dessa lição só para tratar desses aspectos dos equívocos, dos erros que acontecem desse sistema mundano que está imperando no mundo relacionado ao corpo, porque nós vimos, né, a criatura valendo mais que o Criador, e meu corpo, minhas regras, né, tantas coisas que a gente já estudou. E agora nós vamos ver esse aspecto errado da visão secular do corpo. O ponto de número 1, hedonismo e narcisismo, vai falar aqui sobre que cuidar do corpo não é algo errado, né? Existem muitos conflitos, né, irmão Jair? Por isso que dentro da escola dominical, na nossa classe, a gente consegue falar outras coisas, né? Mas diz aquele conflito, posso fazer exercício, não posso fazer exercício, até que ponto ir numa academia é saudável, até que ponto isso pode se tornar vaidade. Nós precisamos entender que cuidar do corpo é uma forma de nós podermos glorificar a Deus. Precisamos cuidar do corpo porque nós já vimos anteriormente que o corpo ele é templo do Espírito Santo. E quando se trata de templo, irmão Jair, dá para se fazer menção do tabernáculo que foi criado, foi construído quando o povo de Israel estava andando pelo deserto. Deus chamou Moisés e disse, você deu as medidas, deu para ele todos os padrões ali, como deveria ser feito o tabernáculo. O tabernáculo ele era constituído de três coisas, né? Era o átrio, o santo e o santo dos santos dos santos. Lugar santo e o santo dos santos. Lugar santíssimo. Átrio, lugar santo e o santo dos santos. Ou santíssimo. Lugar santíssimo. Você percebe essa divisão que ocorre lá no tabernáculo, parece ser uma indicação de que esse sempre foi o propósito de Deus, de habitar num tabernáculo, né? E aí Paulo vai chamar o seu corpo, que enquanto ele vive na terra, enquanto nós estamos por essa terra tabernaculando. Então a gente percebe assim que lá no tabernáculo existiam as divisões, mas existia também o cuidado, existia o zelo, existia todo um ritual para que Deus fosse honrado. Lógico, com o passar do tempo, os sacerdotes foram desviando-se dos padrões de Deus e, consequentemente, profanaram os lugares santos, né? Posteriormente o templo, profanaram o templo, mas nós percebemos que no começo não foi assim, a glória de Deus estava lá. E assim é o corpo, né? Então, zelar e cuidar do corpo saudável é uma forma de nós glorificar a Deus. E o problema, irmão Jair, é que a gente vai ver os excessos que têm acontecido no nosso tempo por influência do sistema do anticristo, do espírito do anticristo que está dominando redes sociais, os meios de comunicação, televisão, o meio artístico, os meios de educação. Então nós vemos aí esse desvio do tratamento do corpo, irmão Jair. Irmão Alex, nós, mais uma vez, dentro desse propósito de como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, uma das formas, a última forma que nós vamos estudar nessa noite, é entender a visão que o mundo tem do corpo, a visão secular do corpo. E eu gostei muito dessa comparação que o irmão Alex fez do tabernáculo, porque o tabernáculo é formado de três espaços, né, 3 divisões, e o corpo humano também, constituído de 3 aspectos, né, a constituição do ser humano. E o átrio exterior, que é olhando de fora para o tabernáculo, olhando de fora, ele corresponde ao corpo, era a parte externa do tabernáculo. O limite. O limite. Olhando de fora, só enxergava o externo, só enxergava o pátio externo. Para adentrar no lugar santo, que equivale, numa comparação à alma,
somente o sacerdote. E para adentrar no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote. E no lugar santíssimo, é onde se comunicava com Deus. Onde o sacerdote apresentava o sacrifício e falava e se comunicava com Deus, equivale ao nosso espírito. Nessa comparação. Então, veja que a alma está no centro. A alma, ela se comunica com a parte exterior, que é o corpo, e se comunica com Deus através do Espírito, que é o lugar santíssimo, dentro do tabernáculo. E nós entendemos, então, nós precisamos entender essa visão secular do corpo. Bom seria que todos fossem especialistas no dólar. O que eu estou dizendo, o dólar? Se a pessoa conhece o dólar de verdade, se apresentar um dólar falso, ele vai saber que é falso. Mas, infelizmente, as pessoas estão deixando de inspecionar. Estou comparando o dólar com a palavra de Deus, de ser um especialista em conhecer a palavra de Deus. Deixando de ser um especialista em conhecer a palavra de Deus. E aí nós temos que falar aqui que a pessoa tem que entender o que o mundo vê, a visão do mundo do corpo, e não aquela visão que nós apresentamos até agora, que a Bíblia demonstra. E nessa visão secular do corpo, nós vemos aqui que a despeito de zelar pelo corpo, de manter a forma física saudável, é uma forma de glorificar a Deus. Nós vemos que nesse mundo pós-moderno, nesse mundo em que nós vivemos, a busca do prazer imediato, ela ocorre intensamente. E isso é chamado de hedonismo. A busca do prazer imediato. E também um outro aspecto vigente no mundo atual é o amor excessivo a si mesmo. E aí, com esse amor, tanto o hedonismo quanto o narcisismo são práticas reais em nossos dias. Com isso, a busca pelo corpo perfeito, pelo corpo ideal, por meio de uma boa estética, cirurgias e toda forma que se recorre para se tornar com o objetivo de ostentar, com o objetivo de ser admirado. Então, a visão do mundo hoje é prazer imediato, ser admirado, ostentar, e a Bíblia adverte a nós, a todos nós: todas as coisas são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E nós vemos também essa visão secular, ela querendo empurrar que o corpo do homem, ele é para erotização e libertinagem. Sendo que a Bíblia, ela declara que Deus criou a sexualidade, não é pecado. O pecado não está no sexo. O pecado está no pervertimento da atividade sexual, do propósito que Deus criou. O propósito foi procriar. O propósito de Deus para o sexo não foi só para procriar, mas também trazer o prazer dentro do limite do matrimônio e do uso natural do corpo. O que vemos nos dias de hoje, nós vemos a erotização do corpo. O corpo é explorado através dessa erotização nas mídias sociais, nas mídias televisão, nos comerciais, nas artes, nas músicas, na literatura. Tanta coisa poderia se falar da erotização do corpo sendo explorado por vários caminhos culturais, com o objetivo do quê? De seduzir, de estimular as práticas sexuais ilícitas, aquelas que Deus não concorda conforme a sua palavra. Como resultado, nós vemos o quê? Uma conduta sexual desregrada e imoral. E aí as pessoas também temos um limite. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós vemos também o abuso da liberdade
e da autonomia que é dada ao ser humano. O homem tem autonomia de tomar decisões desde a criação. Ele tem o livre-arbítrio. Ele tem a liberdade de se autogovernar. O homem, eu, você, nós somos livres. Porém, a Bíblia diz que todos os nossos atos eles serão alvo de juízo de Deus. Eclesiastes 12, capítulo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, sejam elas boas, sejam elas más. O mundo, através de suas ideias fora do Senhor, promove a banalização do corpo. E eles dizem, conforme o irmão Alex citou antes, meu corpo, minhas regras. Mas nós podemos ver pela palavra do Senhor, que o Senhor diz em toda a sua palavra, minha criação, minhas regras. Promovem a legalização do aborto, a legalização do uso de drogas. Agora a gente vê a permissão para portar drogas. Promovem o suicídio assistido, a eutanásia, as formas de término da vida fora dos caminhos do Senhor, fora do plano de Deus. E em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que vós não sois de vós mesmos, diz o Senhor. Glória a Deus. Muito bem, estamos aí finalizando então a exposição aí desse terceiro tópico, a visão secular do corpo. Então, nós vemos aí no mundo esta ação do espírito da Babilônia através dos meios que a gente tem visto, como já mencionei, meios, mídias sociais, televisão, artistas, tratando a respeito, de forma errada a respeito do corpo, né? E o sistema hedonista, ele refuta qualquer tipo de sofrimento. Então, mas nós entendemos pela palavra do Senhor que se aqui nós tivermos algum sofrimento, nós sabemos que naquele dia o Senhor nos dará o galardão e a recompensa. Então, nós não podemos achar que se estamos sofrendo, nós estamos errados. Não. Se nós estamos passando por algum problema, por algum tipo de sofrimento que Deus tenha nos permitido passar, nós devemos passar por ele, sabendo que o Senhor vai nos alcançar vitória. Agora, esse sistema hedonista, eles se abstêm de qualquer tipo, né, de sofrimento. O foco é no prazer, como disse o irmão Jair, no hoje e no agora. E isso não é o padrão de Deus. A Bíblia vai nos dizer que nós precisamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Então é preciso haver um autoconhecimento do cristão, é preciso haver uma valorização. Nós precisamos amar aquilo que Deus fez, como nós já estamos falando desde o começo. Nós não somos uma obra do acaso, nós somos uma obra idealizada por Deus, então nós precisamos amar esta obra de Deus. Agora, o sistema narcisista que impera no mundo coloca esse amor excessivo em si próprio e o seu semelhante, para ele, não tem o mesmo valor, né? Então a gente vai ver aí essa condução do sistema secular operando. A erotização, levando à libertinagem, né? Hoje as crianças são levadas muito prematuramente para esse movimento da erotização, para a inicialização do sexo. Isso é um problema terrível que não é um projeto de Deus. A criança precisa ser preservada na sua inocência. Os pais são responsáveis por cuidar disso e, infelizmente, o governo, que deveria também ter o seu grau de responsabilidade, nós vemos todos os movimentos levando o contrário a isso, né?
tantas liberdades que na verdade não são liberdades, são baseadas em liberdade e autonomia que Deus deu ao ser humano, mas que consequentemente está levando à libertinagem, uma vida que é fora dos padrões de Deus. E aí famílias destruídas, casamentos destruídos, relacionamentos familiares em processos de destruição. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa conclusão, irmão Jair, vai dizer que criado da terra à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo, e nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Então veja bem, a porta de entrada para o pecado na vida do ser humano é o corpo. Tanto como despertar o seu sentimento, né, em que a alma vai ser, então, despertada lá o desejo, as vontades, mas o corpo. Então, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você está ouvindo, né? Isso é importante, muito importante que nós venhamos guardar os nossos olhos, guardar os nossos ouvidos, guardar a nossa boca, para que nós possamos louvar a Deus em todas as nossas ações. O corpo é morada do Espírito, que não habita em santuário impuro. O padrão de Deus para relacionamento com o ser humano é que este passe pelo processo da santificação, é que este passe pelo processo da limpeza, da lavagem pela palavra, pela lavagem pelo Espírito Santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, como o irmão Jair mencionou. No tabernáculo havia o Santo dos Santos, e para o sumo sacerdote entrar lá era preciso um ritual de purificação, de preparação, para que ele pudesse ter a experiência de ouvir Deus falar, de ver a glória de Deus. Então, se o homem quer viver esta vida de intimidade com Deus, precisa passar pelo processo da santificação.